Vivemos tempos de polarização intensa. Cristãos brigando por política, famílias sendo divididas por ideologias. Mas será que isso é o foco do Evangelho? No episódio de hoje, você vai assistir a um trecho poderoso do podcast Inteligência Limitada, onde o pastor Lamartine Pozzella faz um alerta direto e urgente. A política pode destruir o cristianismo, se a igreja trocar a cruz por uma bandeira. Ele fala sobre perseguição, firmeza na fé, e como estamos nos aproximando de um sistema global onde os fracos espiritualmente não resistirão. Prepare-se para ser confrontado e despertado. Assista com o coração aberto e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Né? Tem essa chamada lei Magnitsky, que chama morte financeira, né, para alguns. Saiba que no futuro vai ser exatamente assim. Se você não se submeter ao princípio do anticristo, não vai existir. Você vai morrer no sistema você vai sair do sistema. Então, ou seja, hoje nós já estamos vivendo em tempos em que estas coisas já estão vislumbrando. Quero deixar claro aqui, tá? Que eu não estou dizendo que o Donald Trump é o anticristo. Não, eu só estou dizendo, muito pelo contrário, eu acho que ele está lutando para que o mundo continue a ser livre, um mundo livre. Mas o que eu estou dizendo é que dentro de uma economia globalizada, quando chegar o tempo do anticristo, ele vai conseguir fazer com que as pessoas sejam desligadas do sistema se não se submeterem. Então, esse tipo de crente ou de pessoas Nutelas que, sabe, que vivem, só pensam eu sempre brinco, né? Porque a Bíblia mesmo usa a metáfora do soldado, do atleta, quando fala da vida cristã. Eu falo, gente, eu procuro ter sempre autoridade em tudo que eu falo, mas essa é uma área que eu não tenho autoridade e eu vou falar. Por quê? Porque, cara, eu sou um cara que eu não faço uma academia. Você pergunta, você faz exercício? Não faço, não... Então, assim, eu não tenho muita moral para falar, mas a Bíblia diz que a vida cristã é semelhante a um atleta de maratona, é semelhante a um lutador de wrestling. Você tem lutas, e quanto mais forte mais você se tornará uma pessoa apta para sobreviver. Numa guerra, só sobrevivem os fortes, os fracos morrem. E aqui eu não estou falando de morte física, eu estou falando até de morte espiritual. Porque vai chegar um tempo em que as pessoas terão que lidar com a escolha de permanecer com a sua fé ou negar. Esse pastor iraniano que morreu com a sua família, deram mais de mês para ele negar a fé e dizer, não, eu sou islâmico. E ele falou, eu não vou negar Jesus. Aí mataram ele. Então, eu fico pensando, metade das pessoas que hoje se dizem cristãs, será que elas aguentariam um negócio desse? Então, eu peço para Deus, Senhor, se eu tiver que passar por isso, me dê força, porque eu não quero negar minha fé. Agora, pessoas fortes espiritualmente, elas vão ter um destino, onde quer que seja, em qualquer circunstância, elas vão fazer diferença na história dos homens, tá? Então, o que eu vejo? Que a sobrevivência da humanidade passa primeiro pela sobrevivência dos indivíduos. E eu quero dizer para você que está me vendo, está na hora de você levantar a cabeça e deixar de ser um cristão mimimi. Eu acho melhor um camarada dizer eu não sou cristão do que um que se diz cristão, mas vive como se não fosse. Então, essa sociedade que está enfrentando essas lutas que vão escalar para níveis maiores, ela vai dividir os fortes e os fracos. Eu não estou falando de fortes fisicamente, eu estou falando de pessoas que nada pode demovê-las da sua fé e da sua convicção. Eu me lembro dos discípulos, antes de Cristo ressuscitar, na crucificação todos fugiram. Só João ficou ali junto com Maria, mãe de Jesus, e mais algumas mulheres. Os outros fugiram todos. Pedro negou 3 vezes, né? Negou 3 vezes e picou a mula. Mas depois que eles viram o Cristo ressuscitado, Pedro e João foram presos. Aí os libertaram e disseram assim, olha,
para de falar de Jesus. Aí ele falou, como posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido? Mais importa agradar a Deus ou aos homens. Não era o mesmo Pedro. Aí era um grande líder, o primeiro líder que Deus levantou na igreja. Então, eu quero dizer que esta é a hora, eu estou falando para muitos cristãos, não importa qual seja a sua denominação, de você estar firme com Deus, buscar a Deus na oração, na comunhão, na leitura da palavra, para se fortalecer, para viver nesta sociedade como alguém firme e forte, não se deixando abalar pelas lutas e tampouco pelas influências desse mundo. E outra coisa também, pastor, eu vi muito na época da eleição e pós-eleição, muita gente usando o púlpito para quase colocar o certo candidato ou certa candidata como se estivesse acima de Deus, né? E nesse período eu sempre dizia o seguinte, só tem um Messias que salva. Exato, não e tem Jesus. Ninguém que está acima de Deus. Não, maldito o homem que confia no homem. Eu acho que nós temos que tomar posição, cada um, vivemos numa nação que você pode escolher, Claro. quem você quer votar, mas nenhum pode ser a tua esperança. E um ganhar, o outro ganhar, não muda nada Não na muda nossa fé, nada. na nossa caminhada, nada. É isso que eu penso. A igreja... Tem um sentimento de que se não for tal pessoa, a gente tá perdido, porque não tem nada a ver uma coisa com outra, né? É interessante porque a igreja primitiva, ela se levantou no meio do Império Romano. O Império Romano era o império mais poderoso. Você sabe por que eles jogavam as pessoas no Coliseu, no Coliseu e no Circo Romano? Os cristãos, né? Porque desde César Augusto, que foi divinizado, ele experimentou a chamada apoteose, que era uma cerimônia em que ele passou a ser Deus perante os homens. Foi divinizado. Todos os demais Césares eram divinizados. Então, se você chegava num templo onde tinha Diana, a deusa Diana dos Efésios, Tinha que ter também. tinha que também ter do imperador. Putz. E os cristãos não se dobravam perante esses ídolos. E aí eles eram levados na presença de César e muitas vezes de outros prepostos e dizia, você vai adorar os nossos deuses, você vai morrer. Eu vou morrer. E eles eram jogados. Aqui mesmo no chat, olha como tem idiota aqui, né? Eu tô falando de candidato e o pessoal falando, você é esquerdista, ou então você é não sei o quê. Gente, eu tô falando de qualquer candidato. Engraçado como a galera, eles acham que você tem que ter a mesma opinião que todo mundo. Você não glorificar, não exaltar um candidato, você é isento. A isenção tinha que ser geral. Você não confia no homem. A verdade é a seguinte. Nem Lula, eu acho que nem nós Bolsonaro, precisamos ter o direito de votar e decidir e lutar pelas nossas convicções. Isso é fundamental. Porém, o que eu tenho dito é que nós não podemos ter esperança em homens. Não, e outra... A igreja primitiva, ela lutou contra o sistema. E ela foi tão poderosa que chegou uma hora que o sistema teve que se render a ela. Quando estava lá lutando Maxêncio com Constantino... Pois é. Constantino falou, vou me juntar aos cristãos, porque senão eu vou perder a guerra. E ele se juntou aos cristãos. E os cristãos o ajudaram a vencer a batalha. Então o que eu quero dizer, Jesus disse que nós deveríamos confiar em Deus. Somente em Deus. E tem gente que deixa de falar com parente, com amigo por causa de política. Aqui esse programa é a maior, é o exemplo de que a gente pode falar com todo mundo. Na mesma semana tinha o Nicolas e a Manu Dávila. Na sexta-feira tinha o Haddad aqui, na segunda tinha o Bolsonaro. Semana passada eu conversei com o Eduardo. Essa semana eu converso com um comunista. Conversar, ter uma boa relação não quer dizer que você aprove aquilo, mas que a gente tem que conversar com todo mundo. Eu vou dar um testemunho aqui, tá? Eu tenho uma irmã que é muito querida. É muito querida. Assim, ela é mais velha que eu. Irmã da família ou irmã de sangue? Sangue. De sangue mesmo. Irmã mais próxima a mim. Sei. Aquela irmã que você tem... É gêmeo de alma. Gêmeo de alma.
a gente sempre se deu bem em tudo. Quando eu era pequeno, ela me fazia dormir. Quando eu fui cresci, virei adolescente, ela entendia todos os meus dilemas. Irmã mais próxima. Ela canta, eu toco, a gente sempre... Sabe quando você tem tudo em comum com uma pessoa? Sim. Um dia, e ela é uma pessoa que é mais à esquerda, ela foi fundadora do PT. E um dia, numa conversa do nada, eu fiz um comentário. Meu. Cara, a gente entrou numa discussão, mas numa discussão, Putz. nunca tinha acontecido. Cara, eu tenho 64 anos, nunca eu tinha brigado com ela na vida. E foi brigar por causa de política. Por causa de política. Você vê que besteira. Terminou, veio aquele sentimento de tristeza, porque eu briguei com a minha irmã e ela brigou comigo. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, me desculpe, eu não podia ter feito isso com você. E ela, não, meu irmão, eu te amo, eu também não podia. Eu falei, olha, a partir de agora vamos falar de tudo, menos disso. Porque eu falei, eu vou perder a amizade com a minha irmã, que tem uma história por causa de política de homens. Meu Deus do céu. Uma resposta que eu achei muito boa foi no Roda Viva. Não sei se foi o Pondé que respondeu, mas uma jornalista falou assim, eu não suporto meu pai, acho que era meu pai ou meu tio é muito bolsonarista, e aí eu vou ter que encontrar ele no final do ano, e eu já sei que eu vou me estressar. Ele falou assim, se a tua relação com seu pai resume a política, se vocês não têm mais nada para falar além de política, o problema não é o Bolsonaro, não é o Lula, o problema é a relação de vocês. Meu, só não fala disso então, se você sabe que vai se estressar. Se você não concorda, fala de outra coisa. E é isso que eu vejo. Eu vejo no chat é que o pessoal sabe, brigando, falando, você é esquerdista, você é bolsonarista. Pra quê? A pessoa é cristã. Ela é... E aquilo, você sabe que eu não uso as minhas mídias sociais para ficar falando de política. E tá certo, nem eu não uso por quê? Porque eu falo de uma coisa que é eterna. Eu falo da fé e falo de Cristo. Eu sempre digo, eu quero falar de Cristo, porque eu quero que as pessoas ouçam da minha boca sobre o amor de Cristo, não importa se ela é de direita, esquerda, entendeu? Eu quero que ela olhe para mim e fale, ele está pregando uma coisa que é eterna. Por quê? Porque guerra política já passou, tantos homens já passaram. E vai passar. E vão passar esses também, entendeu? É passageiro. Agora eu vou deixar de pregar o evangelho. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, essas pessoas que estão vivendo neste mundo somente tendo expectativas de coisas desse mundo, essas pessoas são fracas, elas não vão conseguir enfrentar as realidades espirituais. Não faz parte da luta também essa divisão entre as pessoas? Claro. Você dividir por machistas, feministas, negros e brancos, direita, esquerda. Não é uma tentativa também. É uma cortina de fumaça para esconder. Porque você fica brigando por coisas pequenas quando não presta atenção no que é. E você quer saber de uma coisa? Você pode ter certeza que por trás da direita tem demônios. Claro. Por trás da esquerda tem demônios. Não tenho dúvida. Se você entra no jogo deles, no final você pode ganhar e ainda perder. Porque nós fomos chamados... Aqui, olha, eu estou querendo deixar bem claro, não sou isentão, eu tenho o meu lado, eu sempre deixei claro que eu sou de direita, eu defendo a Bíblia, porém, eu quero ter liberdade para ter pessoas na minha... Eu tenho ovelhas minhas que são de esquerda e que me amam. Me amam, falam, pastor, você é diferente. Eu quero continuar falando do amor de Cristo para qualquer um, entendeu? Agora, o que eu acho que nós precisamos entender, Vilela, que hoje nós estamos, quando a gente entrar na questão geopolítica... Eu não me conformo, que tem ignorantes como Edmeia. Vilela cresceu às custas dos cristãos e da direita, agora está cuspindo o prato que comeu.
é ignorante. Eu nunca cresci às custas de ninguém. Aqui vem todo mundo, você sabe, eu chamo até ateu, eu chamo, veio aqui satanista, entendeu? Se eu fosse assim, a galera acha que primeiro, é um podcast gospel, que eu só trago gente de religião, que não é verdade, e eu só trago gente da direita. Quando... Aqui, a gente quando vai fazer a agenda na semana, a gente faz o possível para contrabalancear. Para dar uma mesclada, né? Pô, o Lamartine é conservador, ele é da igreja, vamos trazer então alguém da esquerda, a gente sempre tenta fazer isso. E eu vejo aqui, eu só tenho pena, são pessoas ignorantes. Eu queria até fazer aqui uma defesa sua, e na verdade defesa daquilo que as pessoas precisam entender. Eu vi um post hoje que eu copiei, eu queria ler para você. Ele diz assim: construa como Noé. O mundo o chamou de louco, mas ele continua a construir por décadas em obediência sem aplausos. Lute como Davi, um jovem sem nenhuma armadura, experiência ou apoio, mas ele se apresentou para enfrentar Golias e o venceu. Lidere como Moisés. Ele era inseguro, tinha dúvidas, estava no ponto mais baixo da sua existência, mas ele disse sim para Deus e conduziu uma nação à liberdade. Ame como Jesus. O Rei dos Reis se dobrou, lavou os pés dos homens, inclusive daquele que o traiu. Pois é. Sabe o que eu achei sensacional aqui? Porque fica evidente que Deus tem para cada um de nós um chamado diferente. Você recebeu esse chamado de trazer pessoas de todos os espectros. Porque se não fosse assim, você não ia falar para tanta gente. Mas eu acho que as pessoas também, isso eu já percebi. Presta atenção na sua crítica que você faz, por exemplo, a Rafa Biajante. Isso daqui diz mais sobre ela do que sobre mim. Porque quando ela fala que, por exemplo, Vilela igual Malafaia dando dinheiro, ele abraça Deus o capeta, isso tem mais a ver com ela, tem a ver com a pessoa. Porque ela fala, se eu receber dinheiro, eu falo bem desse, eu falo bem desse. Então, nunca passou pela minha cabeça receber dinheiro para trazer algum convidado, como a gente nunca trouxe, ou para falar bem de alguém ou de outro. Como a pessoa fala, pô, se eu tivesse na posição do Vilela, e eu recebesse dinheiro, eu ia falar bem. Então, essas críticas têm muito mais a ver com a pessoa que tá falando. As pessoas julgam por si mesmas. Exato. A partir do seu porque filtro. Faz parte assim, pô, eu não tenho problema nenhum em vender minha opinião. Então, se eu tivesse lá, eu vendia. Então, se ele tá trazendo essa pessoa, com certeza ele ganhou. E é triste isso. É triste. Mas você percebe como essas pessoas estão debaixo do engano. E eu não tô falando da direita ou esquerda, eu tô falando que pessoas... Sabe o que mais me deixa triste? Que quando você vai ver o perfil, tá escrito cristão lá. A maior parte disso é cristão. Quando eu vou rezar com o Frei Gilson, todo mundo sabe que eu sou evangélico. O Frei Gilson sabe que eu sou evangélico. Todo mundo sabe. Ele nunca me forçou, ele nunca me colocou na parede, você tem que se converter e tal. Não, aliás, ele é uma graça. Não, ele é demais, é incrível. Quando você chamá-lo, pode me chamar. Sério? Quero fazer uma junto. Vamos fazer isso junto. Então, assim, cristãos, Vilela tá nessa por like. Sério mesmo que eu vou sair para rezar às 4 horas da manhã... Por causa de like, eu não preciso disso. Eu vou porque minha mãe é católica, eu tenho um respeito imenso por ela, ela adora o Frei Gilson e eu fui por causa dela. Eu fui porque eu gosto do Frei Gilson e eu não vejo um problema em a gente rezar, a gente orar junto com outras pessoas que são de Deus também. Lógico. Só que as pessoas falam assim, se ele foi lá, é porque ele tem interesse, né? E isso me deixa triste porque o foco não é esse, o foco é, estamos falando de coisa boa. O Frei Gilson, o que ele fala, tem alguma coisa que foge do que eu acredito? Não. E outra, eu nunca falei, estou indo lá porque estou numa conversão na Igreja Católica. Eu já fui da Renovação Carismática, vocês sabem a minha história. Só que me converti e sou evangélico e não tem problema nenhum. Ele vem aqui, a gente já fez programa juntos também, que tava o Rodrigo Silva, tava um judeu, tava um padre. E eu acho muito legal. Eu acho que a gente não tem que abrir mão do que a gente acredita. Entendeu? Eu não vou dizer que eu concordo tudo que acontece na Igreja Católica, entendeu? Mas também não concordo com tudo que acontece no Evangelho. Na Evangélica eu tenho muitas restrições também. Então claro, a verdade é o seguinte, meus queridos,
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou corintiano também. Muita gente deve falar, pô, Vilela ainda é corintiano. Queria dizer para você uma coisa. Nós estamos vivendo, é isso que eu queria dizer para todo mundo. Nós estamos vivendo no melhor período da história da humanidade. Amém. Porque hoje você pode falar aqui e a tua palavra ir para o mundo inteiro. Vocês percebem que se a gente deixar de ter a pregação do evangelho, o amor de Cristo, se a gente não compreender que Deus chama pessoas diferentes, com chamadas, com dons e propósitos diferentes, então, se você não compreender isso, você vai deixar de pregar a verdade para levantar uma bandeira que é passageira. Então, o que eu decidi, essa experiência que eu tive, né, com a minha irmã tão amada, entendeu? Foi para me abrir os olhos, para eu não entrar numa coisa dessa. Falei, meu Deus, eu já briguei com a minha mãe por causa de religião. Eu vou colocar em risco o meu amor tão verdadeiro pela minha irmã, que também sempre me amou, porque ela pensou diferente de mim na questão política. Então, é óbvio que eu tenho posicionamento, mas na minha igreja, eu não vou lá falar que tem que votar em A e B. Na minha igreja eu prego Jesus. Se alguém quiser saber a minha opinião, vem perguntar. Mas lá na hora eu não vou ficar falando em quem. Por quê? Porque eu não posso deixar que o evangelho seja substituído por qualquer outra narrativa. Porque isso forma pessoas fracas, que não sejam fortes espiritualmente e nem sejam alimentadas pela palavra de Deus. E você não acha também, Lamartine, que mais do que você falar em Deus, mais do que você ler o evangelho ou ir na igreja, o exemplo não é mais forte? Então, qual é o exemplo de uma pessoa que fica o dia inteiro apontando para os outros? Você não é cristão de verdade, hein? Ó, você não sei o quê. Eu vejo isso na rede social. Cara, o pessoal criticando gente convertido novo. Ó, isso é roupa de ir na igreja? Isso é gente... Às vezes a pessoa tá começando na igreja, deixa ela. Vai ter gente que vai aconselhar. Você colocando o dedo na cara dessas pessoas, você só vai afastar essas pessoas. Né? Dá uma tristeza. É aquilo que eu falei aqui, esse post, né? A gente tem que compreender que existem chamados diferentes. E estágios diferentes. Estágios diferentes, mas o amor tem que permear tudo. E a Bíblia tem que ser a regra de fé e prática. Eu prego a Bíblia, eu acredito na Bíblia. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se alguma coisa difere da Bíblia, eu creio na Bíblia e discordo daquilo. Na dúvida... Não, eu fico com a Bíblia. Fica com a Bíblia. Agora, eu não posso exigir que as pessoas estejam no mesmo estágio que eu. Cada um tem o seu tempo. Não, cada um tem sua história também. A gente não sabe a luta que a pessoa tá passando. Uma coisa que eu aprendi aqui nesse programa é que eu tinha muito julgamento por algumas pessoas. Eu fiz questão de trazê-las aqui e falar assim, ó, eu não vou com a cara dessa pessoa, mas eu quero trazer no programa que eu quero escutar a história dela. E durante 2, 3 horas, aquela pessoa me trouxe situações que eu me coloquei na posição dela. Pô, eu passei por isso. Agora entendo porque aquela vez ela deu aquela declaração. Pô, e agora entendo porque que... Sabe, e aí você começa a entender que tá todo mundo passando por dificuldade. Eu agora tô passando esses dias com a doença da minha mãe, com a doença do meu pai. E aí... alguém me encontra um dia no shopping e fala, pô, você tava com a cabeça baixa, porque, pô, você é tão bem-humorado. Pô, às vezes você tem um dia ruim, às vezes você tem um dia bom. A gente não pode julgar as pessoas, né? E a luta, ela muitas vezes nos abate. Né? A diferença de quem tem uma relação com Deus é que você pode estar abatido, mas não destruído. Pois é. O apóstolo Paulo fala, abatido, porém não destruído. Por quê? Porque Deus é conosco. Então... O que eu quero dizer para todos vocês aqui, se fiem em Jesus, na sua palavra, se fortaleçam nele. Nós devemos entender que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. É mais do que brigar. Diante de tudo o que o pastor Lamartine compartilhou, fica uma reflexão urgente. Será que estamos mesmo preparados para permanecer firmes, quando for necessário escolher entre o sistema e a fé? A verdade é que o mundo vai piorar, e a única esperança verdadeira continua sendo Cristo. Como ele disse, não é sobre ser de direita ou de esquerda. É sobre ser de Jesus.
que a nossa fé não esteja firmada em políticos, sistemas ou instituições, mas naquele que venceu a morte e reina eternamente. Comenta aqui embaixo. Você tem conseguido manter o foco na fé, mesmo em tempos tão turbulentos? Se esse vídeo te edificou, curta, compartilhe e se inscreva para continuar recebendo conteúdos que confrontam, despertam e edificam. Que Deus te fortaleça, e até o próximo vídeo. Fique firme. Não negocie sua fé.